Bom dia, caros amigos e irmãos. Saúdos na paz e na graça do Senhor. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais este dia, Senhor, que nos concedes, Senhor. Obrigado por estes momentos de comunhão contigo, Senhor. Pela oportunidade que nos deste de estarmos contigo, Senhor, louvando e glorificando, Senhor. Pedimos agora, neste momento, Senhor, que nos dês, que o Teu Espírito continue a abundar e que nos dês discernimento, entendimento, Senhor, para que de facto ouçamos a mensagem que Tu tens para nos transmitir, Senhor. Que cada um possa retirar daqui todos os ensinamentos que sejam necessários. E pedimos, sobretudo, por aqueles que, se alguma alma que aqui estiver que não tenha querido em Ti, Senhor, que de facto possa ser este momento, Senhor, que possas operar nessas almas, Senhor, e que os possas salvar, Senhor. E para aqueles que são salvos, Senhor, que sirva para nos continuar a enriquecer e a relembrar da Tua Palavra, porque nunca é demais falarmos sobre a Tua Palavra, Senhor. Conduz todas as coisas neste momento, em nome do Teu Filho e nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, caros amigos e irmãos, nós, hoje em dia, nós vivemos num mundo que se apresenta como um misto de beleza, em contraste com um mundo de sofrimento e de mortes. Por um lado, a criação de Deus, a imensidão do universo, com galáxias, planetas, estrelas, onde se insere o nosso planeta, a Terra que Deus estabeleceu para limite, para nós vivermos nela, e a Terra que tem paisagens maravilhosas. Ainda ontem alguns de nós tivemos a oportunidade de verificar isso, paisagens maravilhosas como vales, montes, mares, rios, e uma enorme diversidade de plantas, animais, seres vivos, e também o homem, feito à imagem e semelhança de Deus. A criação suprema de Deus, o homem. Mas a contrastar com esta maravilhosa criação de Deus, como já dissemos, este mundo está repleto de sofrimento, de mortes, doenças, catástrofes, guerras, no fundo como consequência direta do pecado que entrou no mundo quando Adão e Eva desobedeceram a Deus no Jardim do Éden. Então a Bíblia descreve uma série de acontecimentos deste tipo, de catástrofes, de guerras, de conflitos entre os homens, de sofrimentos, de mortes. E cerca do ano 30 depois de Cristo não era exceção. A província da Judeia estava ocupada pelo Império Romano e em Jerusalém as autoridades religiosas andavam muito descontentes e preocupadas com as boas novas que o Senhor Jesus Cristo anunciava. Então decidiram crucificá-lo, decidiram matá-lo. E hoje, passados cerca de 2000 anos, apesar da crucificação e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, significa para nós cristãos a libertação do pecado, a salvação, a esperança de uma vida eterna em Cristo. Apesar desta obra maravilhosa que Cristo realizou por toda a humanidade, apesar da imensa graça de Deus que abunda sobre toda a humanidade, crentes e descrentes, continuam a existir guerras, catástrofes, doenças, sofrimentos e mortes. E perante a continuidade diária destes acontecimentos, que nós vemos nas notícias, não é? Constatamos isso diariamente, simultaneamente vão surgindo também questões do tipo: os governantes, por um lado, preocupam-se em como impedir tantas catástrofes humanas e tanto sofrimento, mas, por outro lado, há pessoas que questionam sobre Deus. Se Deus de facto existe. Porque é que Deus, se Deus existe, porque é que Deus permite tanto sofrimento? Porque é que Deus parece estar tão distante de todas estas catástrofes, de todo este sofrimento humano que nos afeta a todos nós, seres humanos? Então hoje nós, na nossa conversa, nós não vamos encontrar respostas
imediatas, respostas que sirvam a cada circunstância que cada um de nós viveu em sofrimento com os nossos entes queridos ou situações de experiência de vida que nós temos. Não vamos encontrar certamente uma resposta que encaixe perfeitamente em tudo, todos os pormenores que nós queiramos saber, mas ainda assim, nós vamos tentar perceber, através da Palavra de Deus, onde está Deus nestes momentos. Então, nós vamos basear no texto que está em João 11. Podem abrir, os que puderem, abrir as vossas Bíblias em João 11. Nesta altura, Jesus Cristo e os seus discípulos andavam pelas terras da Judeia e anunciavam as boas novas. De atravessar o Rio Jordão, quando Jesus recebeu a notícia de que um dos seus amigos, Lázaro, estava gravemente doente em Betânia. Ora, Betânia era uma localidade junto de Jerusalém, mas que se situava a cerca de 30 a 40 quilómetros do local onde se encontrava o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, no mínimo seriam 2 dias de caminhada para que chegasse até Lázaro, para que Jesus chegasse até Lázaro. E esta notícia vinha precisamente das irmãs de Lázaro. Marta. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Repara que aquelas mulheres, Marta e Maria, já conheciam o Senhor Jesus Cristo. Como sabemos, Maria, ou alguns de nós pelo menos sabemos, que Maria é a mesma mulher que ungiu os pés ao Senhor Jesus Cristo com nardo puro e lhes enxugou os pés com os seus cabelos. Portanto, para estas duas mulheres, Jesus Cristo representava o amor de Deus e o poder de Deus. Portanto, elas sabiam que Jesus Cristo tinha poderes especiais para curar. E por isso tinham a esperança que Jesus Cristo fosse de imediato ter com Lázaro. Mas Jesus, aparentemente, não fez nada. Jesus ficou exatamente no lugar onde estava. E as irmãs de Lázaro esperaram, sofreram, e o seu irmão morreu. E no mundo inteiro existem milhões de pessoas que passam por este tipo de sofrimento, como Lázaro e as suas irmãs passaram. E parece que Deus não faz nada a respeito destas pessoas. Será que faz sentido pensar-se que Deus não faz nada? Então, é isso que nós vamos procurar. O texto em João 11 diz que Jesus chegou finalmente a Betânia e que ele ainda não tinha chegado à casa de Lázaro, e Marta soube que Jesus estava a aproximar da casa deles e foi diretamente ao encontro de Jesus. Apressou-se para ir ter com Jesus. Ela encontrou Jesus e foi muito direta nas suas palavras. Versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Portanto, Marta estava muito triste. Mas reparem que Marta tratou o Senhor Jesus Cristo por Senhor. Portanto, Marta continuava a crer no Senhor Jesus Cristo. Marta tinha confiança no Senhor Jesus Cristo. E ela tinha a certeza que se Jesus estivesse ali presente junto de Lázaro, Lázaro não teria morrido. Portanto, ela continuava a crer no Senhor Jesus Cristo e no poder do Senhor Jesus Cristo. Mas para ela, o problema foi a distância de Deus. Foi a distância de Jesus que os deixou ali sozinhos. E isto faz-nos lembrar o que se passa com as pessoas, de um modo geral. Faz-nos lembrar os sentimentos mais profundos e mais sinceros que alguém possa ter quando cai em sofrimento ou vê os seus a sofrer. E algumas destas pessoas, sobretudo aqueles que não creram ainda no Senhor Jesus Cristo, estas pessoas pensam: se Deus existe, porque é que Deus não aparece nestes momentos tão difíceis? Porque é que Deus não opera nestes momentos tão difíceis?
Mas reparem que Marta disse mais a Jesus. Disse que, apesar, via-se que ela estava em sofrimento, ela no versículo 22 diz: mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Portanto, Marta ainda tinha uma enorme esperança, uma enorme confiança em Jesus. Portanto, ela continuava desapontada, porque Lázaro tinha morrido, havia já 4 dias, mas Marta confiava que Jesus poderia fazer alguma coisa por Lázaro. Que se Jesus pedisse a Deus, Marta tinha a certeza que Jesus poderia fazer alguma coisa por Lázaro. Mas ela não sabia ao certo o que é que Deus podia fazer por Lázaro. Versículo 23. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. E Marta, teu irmão há de ressuscitar, pensou que sabia exatamente aquilo que Jesus estava a dizer. E respondeu no versículo 24. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ou seja, Marta conhecia a esperança judaica que num futuro longínquo, de acordo com o Antigo Testamento, Lázaro iria ressuscitar. E isto era bom que ela assim pensasse. Mas Jesus ia agora dar a Marta um significado diferente do que era a ressurreição. Um significado mais profundo e de efeito imediato, que iria funcionar ali naquele momento. Vemos nos versículos 25 e 26. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? Então, aquilo que Jesus estava a dizer a Marta era muito diferente e surpreendeu-a de facto, como vamos perceber. Ela ficou surpresa com esta nova explicação que Jesus Cristo lhe estava a dar, com esta boa nova. Marta, ela não sabia que Jesus Cristo era a ressurreição. E a ressurreição estava mesmo ali ao lado dela. Isto era de facto novo para ela. Uma coisa era acreditar na ressurreição num futuro longínquo. Outra coisa era ligar a ressurreição ao Senhor Jesus Cristo. Porque ressurreição, a ideia de ressurreição significa voltar dos mortos, receber uma vida nova, e Jesus é a ressurreição e a vida. Mas como é que nós recebemos vida nova? Já foi dito nos versículos anteriores, de 2 maneiras, como vimos nos versículos 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, pensando que está morto, viverá. Em segundo lugar, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Caríssimos amigos e irmãos, quem crê no Senhor Jesus Cristo continuará sempre vivo, espiritualmente. E esta vida só o Senhor Jesus Cristo a pode dar. E não começa na ressurreição do último dia. Esta vida que só Jesus Cristo pode dar começa exatamente no momento em que nós depositamos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. No momento em que nós nos convertemos a Cristo. No momento em que nós passamos a crer. E a partir desse momento, nós passamos a ter de imediato vida eterna em Cristo. Uma vida nova, uma vida espiritual. Nascemos de novo. E o apóstolo João já tinha repetido isto atrás, no capítulo 5, ele diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da vida para a morte. Portanto, não haverá nenhuma catástrofe, não haverá nenhuma guerra ou doença, nem sofrimento que possa destruir esta vida eterna que o Senhor Jesus Cristo nos dá, a partir do momento em que nós queremos. E vejam, Jesus perguntou diretamente a Marta: crês tu isto?
Será que Marta crê não apenas que Lázaro irá ressuscitar no último dia, mas também que Jesus Cristo, que está ali ao lado dela, é a ressurreição e a vida? Bem, Marta, ela na sua fé acreditava que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, mas Lázaro continuava morto. Será que Marta crê, de facto, que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida? E esta pergunta vale também para todos nós, obviamente. Será que nós continuaremos a acreditar que o Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, mesmo nos momentos de maior sofrimento, perante pessoas mortas, pessoas mais queridas que possam ser de nós? Será que nós continuamos a crer que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida? Portanto, Jesus perguntou a Marta, crês tu isto? E esta pergunta estava a ser um desafio para ela. A tal ponto que ela quis que a sua irmã Maria também ouvisse aquilo que Jesus Cristo estava a dizer. E então Marta chamou a irmã. Nos versículos 28 e 29, lemos: E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, a sua irmã, dizendo: O mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Nós vemos que a casa estava cheia de pessoas. Versículo 31. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Não, Maria não ia ao sepulcro. Maria ia ao encontro de Cristo. Versículo 32. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Portanto, Maria, tal como a sua irmã, ela também estava em sofrimento e ela disse exatamente as mesmas palavras que a sua irmã Marta tinha dito. Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E isto comoveu profundamente Jesus. Versículo 33. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Vejam que Jesus sentiu a mesma tristeza pela morte de Lázaro que aquela família estava a sentir. Versículos 34 e 35. E disse: Onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Agora reparem nas diferenças de reação de Maria e de Marta. Elas tinham certamente temperamentos diferentes. Marta estava a sofrer pela morte do irmão. Marta precisava de apoio. Jesus deu-lhe esse apoio. Ao contrário, Maria que estava a sofrer, Marta também, obviamente, mas estava a sofrer, ela precisava de apoio e Jesus deu-lhe apoio. Não só falou com ela, mas chorou com ela. Já Marta era diferente, como tinha dito. E nós sabemos que as pessoas são mesmo diferentes. Todos nós, sendo crentes, somos diferentes. Há pessoas que procuram, e não é errado, procuram respostas mais profundas, mais teológicas sobre Deus, ou mais doutrinárias. E outras pessoas querem apenas, nos momentos de sofrimento, querem ter conforto. Precisam de alguém ao seu lado. Precisam de alguém que chore com elas. E Jesus fez exatamente isso. Mas ainda assim, algumas pessoas irão dizer: mas Jesus deixou morrer Lázaro. Se Jesus tivesse curado Lázaro, teria evitado toda aquela dor e aquele sofrimento. Por que é que Deus permite que estas coisas aconteçam? É uma questão difícil de responder. Eu não vou conseguir encontrar resposta para cada caso, para todas as pessoas que tenham sofrido perante a morte de familiares. Cada caso é um caso. Não há respostas simples. Este é de facto um problema que a humanidade sente. E vamos ver que até no meio daquela multidão que estava com Marta e Maria,
esta multidão também estava a sentir este mesmo problema. Versículos 36 e 37. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Portanto, as pessoas estavam presentes, viram o amor genuíno de Cristo para com aquela família, mas ainda assim, algumas pessoas questionavam o poder de Cristo. E ainda hoje as pessoas continuam a questionar este mesmo poder de Cristo. Vamos ver o que é que aconteceu a seguir. Jesus pediu-lhes que retirassem a pedra que estava a tapar o sepulcro e vejam que Marta protestou logo. Ela era diferente, de facto. Versículo 39. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. E Jesus teve que voltar, teve que tornar a lembrar Marta. Versículo 40. Disse-lhe Jesus: não te tenho dito que se creres verás a glória de Deus? E então retiraram a pedra. Versículos 41 e 42. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Portanto, Marta já tinha afirmado atrás, como vimos, que sabia que tudo quanto Jesus pedisse a Deus, Deus lhe daria. E agora Jesus ia provar à Marta e àquela multidão, àquelas pessoas que estavam ali em casa, exatamente isto. Que tudo quanto ele pedisse a Deus, Deus lhe daria. Versículo 43. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Reparem, esta grande voz, a mesma voz que João Batista anunciou, a voz do Cordeiro de Deus, que estava agora, neste momento, a anunciar a ressurreição dos mortos. Lázaro estava morto no túmulo e ouviu esta voz. Versículo 44. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados, com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Versículo 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham ouvido a Marta, que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Portanto, muitos creram no Senhor Jesus Cristo perante a ressurreição de Lázaro. Será que nós acreditamos que Jesus é a ressurreição e a vida? Reparem que Jesus não nos prometeu que evitaria a nossa morte física, nem que evitaria o sofrimento. Aquilo que Jesus prometeu é que os crentes em Cristo nunca serão separados de Deus pela morte física. Foi isso que o Senhor Jesus prometeu. Nós somos de facto mortais, mesmo que o Espírito Santo habite em nós. E Paulo lembra isto aos Romanos, capítulo 8, versículo 11, em que ele diz: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Por isso, caros amigos e irmãos, a ressurreição de Lázaro veio trazer uma enorme alegria àquela família, àquele lar. Mas também aumentou a hostilidade das pessoas. Versículos 47 e 48. Depois os principais sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixamos assim, todos crerão nele e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Versículo 53. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem.
há aqui um outro aspecto que é importante nós falarmos, que é o medo da morte. Não só o medo que as irmãs de Lázaro sentiam perante o sofrimento e a aproximação da morte de Lázaro, e com o sofrimento de Jesus também não viesse a tempo, não é? Todo aquele tempo que esperaram até que Lázaro morreu. E isto é compreensível, porque elas eram irmãs de Lázaro, estavam com medo da morte do ente querido. Mas havia alguém que não era assim tão próximo de Lázaro, que não era um familiar, que eram os discípulos. E quando eles receberam a notícia da doença de Lázaro, será que eles não tiveram medo da morte? Vamos ver. Vamos recuar no capítulo 11, vamos aos versículos 6 a 8. Portanto, o texto aqui referindo-se a Jesus, versículo 6. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então, depois disto, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? O que é que isto significa, irmãos? Obviamente que os judeus estavam com medo não só da morte do Senhor Jesus Cristo, estavam com medo das suas próprias mortes. E os discípulos não se estavam a preocupar minimamente com Lázaro e com o sofrimento de Lázaro. Há uma coisa que é transversal aos homens, que é o medo. E o medo não é sempre mau, porque, no fundo, o medo é um reflexo de proteção que nós temos. Mas será que o medo dos discípulos, neste caso, foi de facto um bom reflexo? Se nós pararmos para pensar, será que não há muitas pessoas voluntárias, pessoas comuns no mundo, se calhar alguns estarão aqui pensados, que dão as suas próprias vidas para salvar outras pessoas? Que vão até aos seus limites, até à exaustão, ou até à morte física, para ajudar outras pessoas? Será que não há profissionais em várias áreas de atuação que dão as suas próprias vidas para salvar outros? São pessoas corajosas. Vamos ver a resposta de Jesus em relação ao medo dos discípulos. Vamos continuar a ler agora do versículo 9 ao 16. Diz assim, versículo 9. Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou. E depois disso, disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. E eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, pois, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e fogo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Disse-lhe, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrer com ele. Portanto, é óbvio que os discípulos tinham medo. Os discípulos não queriam correr riscos. Não lhes interessava minimamente o que Jesus pudesse fazer por Lázaro e por aquela família. Isto não vinha minimamente às suas mentes. Então Jesus contou-lhes uma parábola, como nós já vimos nos versículos 6 a 9. E nesta parábola, Jesus Cristo, o Criador, fala-lhes precisamente da forma como a terra é iluminada, pelo sol. E recordou-lhes, portanto, o mundo que ele próprio criou e a luz que ele próprio colocou no mundo para que o homem e a mulher não tropeçem. Mas os discípulos tinham medo de seguir para a Judeia. Porquê? Porque as autoridades os iam matar. E porquê é que eles tinham medo? Porque isto vinha das suas mentes. A luz que estava a iluminar as suas ideias era a sua própria, vinha das suas próprias mentes. Por isso é que Jesus utilizou esta parábola e falou-lhes da iluminação da terra, para significar algo que é diferente.
Ou seja, os discípulos dependiam da luz do sol no plano físico, por exemplo, para caminharem, caminhavam durante o dia e não durante a noite, porque tropeçariam. E nos planos espiritual e intelectual, a fonte das suas preocupações também devia ser buscada na luz que estava fora deles próprios, que estava fora das suas ideias. Devia ser buscada a luz do mundo. E Jesus já os havia advertido. Em João 8, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Portanto, caros amigos e irmãos, nós vamos a caminho do fim, estamos quase a terminar. E como vimos, os discípulos seguiram Jesus, foram até Betânia, foram até a casa de Lázaro, mas Tomé, como vimos, seguiu com certo pessimismo, quando ele disse: vamos nós também para morrermos com ele. Enfim, o bom nisto tudo é que Tomé, mesmo sendo pessimista, acabou por ir. E isto foi bom. Porquê? Porque ele assim teve a oportunidade de estar junto do túmulo de Lázaro e testemunhar a ressurreição de Lázaro, testemunhar o poder do Senhor Jesus Cristo. Mas sabem que os discípulos não tiveram medo só nesta altura. Os discípulos também tiveram medo de serem mortos quando Jesus Cristo foi crucificado. Mas após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, quando Tomé, Pedro, os outros chegaram perto do Senhor Jesus Cristo, eles perceberam que afinal não teria sido necessário morrerem com o Senhor Jesus Cristo. Ainda assim, estes discípulos abandonaram o Senhor Jesus Cristo. Não só na crucificação, como também estavam quase a não ir com o Senhor Jesus Cristo até Betânia, para estar com Lázaro. Portanto, Jesus Cristo morreu por todos eles, Jesus Cristo morreu por todos nós que estamos aqui, por toda a humanidade, e ressuscitou ao terceiro dia. Por isso é que nós, hoje, crentes, pela nossa fé, nós celebramos a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Exatamente porque o Senhor Jesus Cristo venceu a morte por nós. O Senhor Jesus Cristo libertou-nos da escravidão do pecado e deu-nos uma vida nova, uma vida espiritual, que não é aquela vida física que nós normalmente pensamos mais. E porque Jesus ressuscitou, isto dá-nos coragem para nós seguirmos a luz do mundo. Luz esta que está muito para além do nosso entendimento e da nossa compreensão. Por isso, amigos e irmãos, que o poder do Evangelho do Senhor Jesus Cristo continue a abençoar-nos ricamente, como nós somos abençoados pela graça de Deus, e que também o Evangelho do Senhor Jesus Cristo continue a iluminar-nos neste mundo que é um mundo amedrontado, um mundo cheio de medos. Que assim seja.